Olá, tudo bem, pessoal? Na conversa de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre o surgimento do que a gente chama de Web3. Só que para entender esse nomezinho, esse termo, essa palavra da moda aí, é importante a gente entender o que foi, né, a Web 1, o que está sendo a Web 2 e para onde a gente olha, né, para onde o mundo digital, para onde a internet está mirando quando a gente fala de Web 3. Essa conversa vai ser informal, tentar ser o mais direto, mais didático possível. Vou utilizar aqui de suporte para ajudar na compreensão alguns variados slides, né? Tanto nesta conversa quanto nas próximas que nós teremos, tá? É essencial, sempre que a gente pensa, tá, na ideia de Web3, a gente entender um pouco, como eu dizia anteriormente, do histórico, né? O que a gente quer dizer por web, o que significa essa terceira edição, esse terceiro momento, na verdade, da web, tá? Sempre que a gente pensa em web, para fins práticos aqui, até para simplificar, a gente pode pensar na internet como muitos usam aí no dia a dia, seja no celular, seja no computador, seja na escola, seja em casa. A internet, se a gente for olhar de maneira meio geral, por estranho que pareça para algumas pessoas, porque até aqui no Brasil a gente só veio saber o que é internet ali por volta dos anos 2000, né? Quem já é mais velho, se você perguntar para uma pessoa mais velha, ela ouviu falar negócio de internet ali por volta do ano 2000. Mas a internet ela já existe para aplicações militares e acadêmicas voltadas à universidade e aplicações de segurança nacional, desde ali do começo da década de 50, 60 nos Estados Unidos, depois cresce ali um pouquinho para outras regiões, mas ela se torna o que nós mais recentemente entendemos por internet, e principalmente como web, né, a rede mundial de computadores. O web é de rede, como se fosse uma teia de computadores interligados ali, a partir dos quais nós podemos estabelecer comunicações entre as mais variadas partes do mundo para as mais variadas finalidades, sejam elas a comunicação pessoal ou estabelecimento de relações comerciais, ali por volta da década de 90. E ela se populariza, tem duas ondas de popularização no Brasil e na América Latina. A primeira dela ali nos anos 2000, principalmente ali de 2002 em diante, e a segunda dela se inicia ali a partir de 2013, 2014, na medida que a internet se tornou um pouco mais acessível por meio de um conjunto de fatores, né? O barateamento ali dos celulares, do acesso à internet móvel ali por meio da operadora de celular e coisas assim, né? Mas aí, diante desse contexto inicial, a gente começa a pensar um pouco mais como a internet surgiu, onde ela está e para onde ela está caminhando. A ideia de Web3, né, como diz aí nas imagens, ela se tornou meio que um símbolo, né, como a terceira era da internet. É como se fosse um novo momento, e por trás dessa ideia de um novo momento existe ali um movimento, ou seja, existem pessoas que estão trabalhando ativamente para levar a internet para as qualificações que fazem ela ser agora a Web3 ao invés da Web 2. Então, se a gente fala desse novo momento, se existe um movimento descentralizado, mais organizado, de vários grupos, de várias pessoas mundo afora querendo levar a internet da Web 2 para a Web 3, a gente começa a entender, então, devem haver problemas na Web 1 que foram, em partes, melhorados ou solucionados com a Web 2. E se agora existem pessoas lutando para que a gente chegue a um novo momento da internet, que seria a Web 3, devem ter problemas ou limitações ou melhorias, principalmente, a serem feitas para a gente querer caminhar para essa tal de Web 3. E o que ela traz, né, esse momento e esse movimento em torno dela trazem muito mais transparência e uma série de novas aplicações ligadas à rastreabilidade, à simplicidade e à autenticação. Se a gente for colocar em uma palavra, já vou explicar melhor a evolução entre essas três fases, entre essas três gerações da internet,
eu diria principalmente que quando falamos de Web3, estamos falando de uma internet muito mais descentralizada, em que cada usuário tem uma certa autonomia sobre os seus dados, sobre o que faz dentro da rede, até mesmo se eu crio um conteúdo na Web3, a ideia é que eu seja dono dele, eu seja remunerado pelo meu vídeo, pelo meu áudio, por eu ter complementado ali uma notícia no Twitter, por eu ter compartilhado uma foto no meu Instagram, por eu ter mandado um vídeo ali pelo meu TikTok, e assim sucessivamente. A gente vai falar cada vez mais na Web3 de uma descentralização e de uma autonomia do usuário. Ao invés de grandes empresas, grandes corporações serem donas desses dados e nós sermos meros usuários dessas tecnologias, a Web3 lança a figura do usuário, de cada pessoa comum, como eu, como você, a um posto de ser ali um pouquinho mais dono dessa internet do que a gente né, do que a gente é na Web 2 e do que a gente era na Web 1. Quando a gente fala da Web 1, eu estou falando daquela internet lá do começo, né, que ela começa a ter ali uma aplicação para pessoas comuns, não apenas para militares ou para pesquisadores e professores universitários, né? Ela passa a ter uma aplicação para pessoas comuns. Só que essa aplicação, como a gente consegue ver aqui, ela está muito limitada ao read and write, né? Lá do inglês. Então, eu só consigo ler informações aqui na Web 1. Quando eu passo para a Web 2, eu só consigo escrever informações, e a Web 3 é justamente a migração para o on, né? Para eu ter propriedade, para eu ser dono do meu pedacinho ali da internet, digamos assim. A Web 1, ela se caracteriza como essa primeira versão da internet, que ela tem base ali 95, 96, até mais ou menos ali os anos 2000, comecinho dos anos 2000. Por quê? Tudo que dava para fazer na internet, tenha você que me assiste aqui nessa conversa vivido isso ou não, você pode perguntar aí para pessoas que tiveram a oportunidade de usar a internet nessa época, era tudo somente leitura, digamos assim. A internet em seu começo, na época da Web 1, era como se fosse uma forma digital, né, de fazer no computador o que eu fazia com outros meios físicos, por exemplo. Vou dar um exemplo muito tradicional, né? Eu entrava na internet, eu não conseguia ver notícia em tempo real, igual hoje em dia, quando eu abro um grande portal de notícia. Eu não conseguia ver as notícias com base do olhar do usuário, como hoje eu entro numa rede social e vejo lá a pessoa falando sobre algo que está acontecendo nesse momento. A Web 1 tem como paradigma essa centralização, uma digitalização da informação, mas com os mesmos agentes centralizando ali o controle e a distribuição da informação. Ou seja, você lia ali um jornal A ou uma revista B, você simplesmente usava a internet para, ao invés de precisar de papel, né, e tinta ali para você ter impressa a informação e para que você a consumisse. Quando a gente fala de Web 1, a facilidade estava em você ver essa informação na telinha ali do computador, né? Ainda naqueles monitores antigos de tubo, né? Um maquinário super pesado e super caro, né? Acessível para poucos ali no seu começo. A internet era basicamente isso. Ela permitia fazer um pouco mais e um pouco melhor num formato digital, coisas que a gente já fazia no mundo tradicional. Então, ao invés de enviar uma carta em papel e caneta e levar para o correio, para que o correio enviasse essa carta de mim para outra pessoa, eventualmente em qualquer lugar do mundo, isso teria um custo, teria um prazo, né, demorado, é caro, se eu for mandar um cartão postal para outro lugar do mundo, né? Na internet você conseguiria fazer isso em poucos segundos com um custo baixíssimo. Então, a comunicação foi expandida e barateada, o acesso à informação também foi expandido e barateado. Em vez de comprar uma revista, um jornal dos Estados Unidos, um jornal de Portugal, um jornal do Japão, eu conseguia ler tudo isso ali rapidamente na internet. Então, a Web 1, ela foi sim, né, transformadora, mas ela não transformou, digamos assim, a estrutura ali da sociedade, como a gente começou a ver com a Web 2, né? Se a gente pensa em quem detém ali o poder da informação, quem tinha ali o poder
de influenciar pessoas, por exemplo, ficou muito restrito às mesmas empresas de sempre. O que realmente melhorou e se expandiu foi o acesso que a gente passou a ter. Ao invés, por exemplo, de eu ter acesso só a jornal e revista do Brasil, eu passei a ter acesso a jornal e revista do mundo todo de forma relativamente atualizada. Então, percebendo até no meu exemplo, na minha forma de falar, é a revista, é o jornal, é o e-mail, é a mensagem. A gente estava longe de ter negócio do Zap Zap, da mensagem instantânea, do mensageiro, do comunicador, de você receber uma foto, um áudio. Estava muito longe de existir. Tudo era muito baseado em escrita, né, digital, de você digitar no computador e aparecer para outra pessoa. Porque o grande paradigma, a grande marca da Web 1 é esse somente leitura, ou seja, a única coisa que eu, usuário, poderia fazer na Web 1 é ler uma informação, né? Eu não poderia escrever, eu não poderia ter o meu site de notícias, não existiam literalmente tecnologias, né? Ou se existiam, eram muito caras para serem economicamente viáveis de serem aplicadas, para que eu, mero usuário, conseguisse publicar minhas coisas na internet, ter o meu próprio site. Isso no começo era muito raro, muito difícil, muito caro, quanto mais para você ter um mínimo de distribuição, né, um mínimo de alcance de pessoas lendo essas informações. Quando a gente migra para a Web 2, e aqui vale uma ressalva, eu costumo brincar assim, a gente hoje, agora, no ano de 2024, né, quando essa conversa é gravada, a gente está na Web 2,5, tá? Tem coisa que a gente usa no dia a dia na internet que ainda é Web 2, e tem coisa que começa a caminhar ali para a Web 3, mas não totalmente, tá? O que marca a Web 2? E é uma marca tão profunda, é uma transformação tão profunda na nossa forma de usar a internet, que eu costumo dizer que ela, né, efetivamente está presente até hoje. É a capacidade não só de ler, como eu falava anteriormente, mas de escrever também. Então, o que mais marca a Web 2 é o começo das redes sociais. E as redes sociais trazem para a gente meio que uma nova forma de identidade digital, né? Porque se na Web 1 o que dominava era o usuário e senha, login e senha, né, para acessar cada jornal, revista, para você ter uma conta de e-mail, era tudo baseado no login e senha. Quando a gente fala da Web 2, a gente está falando de contas digitais em redes sociais e que uma única conta passa a poder ser útil para você ter o acesso a múltiplas plataformas. Aquele famoso, né, acesse com a conta do Google, acesse com o seu Twitter, conecte ao seu Facebook, conecte ao seu TikTok e acesse essa informação, né? Essa coisa é muito importante quando a gente fala da forma de acesso, de autenticação, porque ela ela determina muito de como a internet é utilizada, né? A Web3, a gente vai sair, inclusive, dessa coisa de conecte o seu, de faça login com a sua conta no Google, com a sua conta do Twitter, com a sua rede social, para você conectar a sua wallet, né? Então foi uma evolução. A gente saiu do login e senha, agora a gente está com um único login e uma única senha numa grande empresa, como Google, Twitter e TikTok, que me permite utilizar essa identidade digital ligada a uma grande empresa em vários serviços. A gente está migrando para um sistema em que somente a partir de uma ou algumas wallets, né, em que eu sou o dono da informação, eu consigo ter a propriedade dessas informações e do conteúdo que eu compartilho com as mais variadas empresas, aplicações e afins na internet, tá? Mas, conforme eu dizia, a Web 2, a principal marca dela, tá, é o fato de eu não mais apenas ler, mas eu poder escrever, né? Eu posso ter um blog, como lá no começo da internet comercial da Web 2 aqui no Brasil, 2003, 2004, eu conseguia ter ali um fotolog para eu publicar todo dia uma foto sobre algo relevante que aconteceu comigo, um blog para eu escrever notícias, poesias, histórias, o que quer que seja, assim como as redes sociais, que foram uma evolução, digamos assim, do blog, que permitem, num formato mais simples, que as pessoas deixem de ser apenas consumidoras e se tornem criadoras de conteúdo. Essa palavra que a gente ouve tanto, essa palavra que a gente ouve tanto hoje em dia, né? O criador de conteúdo,
esse conteúdo que vale muito na internet, mas que o tal do criador ele não é 100% dono do conteúdo, né? Porque esse conteúdo, para ser monetizado, ele tem que ser pelo menos em partes compartilhado, dividido, até o lucro que aquilo dali gera, a grana que aquilo dali gera na forma de uma propaganda, de um patrocínio, é tudo compartilhado e a maior parte da receita, da grana, né, vai ficar ali com uma grande plataforma, né, seja o YouTube, o TikTok, o Instagram, o que quer que seja, né, porque essas empresas, claro, elas são e continuam sendo uma alavanca muito grande para quem quer se tornar aí um criador desse conteúdo na internet. As redes sociais impulsionaram essa nova carreira, por assim dizer, né, de muitas pessoas, mas mais do que as próprias pessoas, quem mais ganha dinheiro com isso são essas próprias plataformas. O fato é que além desse aspecto mais profissional, uma pessoa que tem lá milhões de seguidores começa a conseguir viver somente de expor sua vida, fazer propagandas, fazer revisão de produtos, trazer novidades, o que quer que seja da sua área de interesse ali. Algumas pessoas conseguem viver só disso, mas se a gente fala para o grosso ali, para a massa dos usuários comuns, como eu, como alguns de vocês, o grande impacto da Web 2 é a gente poder escrever, contar nossa vida, nos conectar com as pessoas em tempo real. Isso ficou cada vez mais evidente com as redes sociais mais atuais, né, digamos assim, essas baseadas em vídeos, né, e imagens, como o Instagram e o TikTok, mas também redes sociais de texto, como o Twitter, né, que se tornou o X aí mais recentemente, e algumas outras, o Facebook, e algumas aplicações de mensageria direta, como o WhatsApp, o Telegram e alguns outros, né, que não são, não sei se dá para chamar de rede social, mas tem diretamente ligado ao seu coração ali, né, o coração do funcionamento dessas aplicações é basicamente a capacidade de você escrever e se comunicar com outras pessoas. Então, eu deixo de ficar refém, digamos assim, daquele jornal, daquela grande editora para publicar um livro, e eu posso fazer isso eu mesmo, né? Posso publicar minhas imagens, meus vídeos, então eu passo a ser um criador, eu passo a poder escrever ativamente na internet e distribuir essa informação por meio de grandes redes e grandes plataformas, né, grandes redes sociais e grandes plataformas, o que antes não era possível, era economicamente inviável. Hoje, né, a gente faz, digamos assim, a gente nem precisa pagar, né, para usar uma rede social e espalhar a nossa mensagem, digamos assim. Só que, conforme eu falei, a gente sabe que isso tem um custo, né? Uma vez que essas empresas ganham, quanto mais usuários estejam ali dentro, e por vezes é isso, a gente está trabalhando, às vezes, para uma rede social e não é remunerado por isso. É justamente esse, né, o gancho perfeito para a gente falar de Web3. Por quê? Na Web3, conforme eu antecipei, a gente está falando de uma versão da internet em que eu sou remunerado pelos meus dados, pelas minhas contribuições, né? Ou seja, a informação, os meus dados, o meu conteúdo são realmente meus. E o que dá base a essa Web3 são tecnologias focadas no que a gente chama de descentralização. Sempre que eu falar de descentralização, pense em redes que são mais colaborativas. Em vez de um monte de computador que pertence a uma grande empresa, por vezes até de fora ali do Brasil, ou do país onde está sendo utilizada, né? Em vez de grandes computadores espalhados aí, mas que são somente detidos, controlados de propriedade de uma única empresa, eu estou falando como se fosse daquele trabalho de formiguinha, tá? De que você, em vez de ter 100 computadores, dos quais 99 são controlados por uma única empresa para dar base a serviços que rodam em cima da internet, eu estou falando quase que de uma nova internet muito mais descentralizada, que eu tenho ali milhões, né, ou centenas de milhares de pessoas contribuindo cada um ali com o seu computador, com o seu celular, etc., para uma determinada aplicação rodar. E essa descentralização, essas tecnologias descentralizadoras, é o que estão tornando possível que o novo paradigma aqui da Web3 seja o paradigma do own, né, em inglês, de ownership, de propriedade, de eu ser detentor daquele conteúdo, daquela informação, e de eu poder fazer com aquela informação o que eu quiser.
estou compartilhando uma informação com essa aplicação aqui gratuitamente porque quero colaborar com essa aplicação, acredito nessa aplicação, né? O caso aqui do Avant Garden, por exemplo, que nos conecta aqui nessa conversa hoje. Estou compartilhando informações porque são informações que têm um caráter público, que têm um caráter educacional, que têm uma espécie de impacto para a sociedade, para as pessoas ao meu redor. E algumas dessas informações, a partir ali de funcionalidades, né, do aplicativo que viram como se fosse um jogo, né, um game, a gamificação, esse termo em inglês, uma aplicação que me recompensa ali com moedinhas, mas essas moedinhas que poderão, por exemplo, no futuro, ser trocadas por benefícios, por exemplo. Então, do mesmo jeito que a gente vislumbra, claro, no Avant Garden, uma aplicação explícita de Web3 nesse sentido, né, em que o usuário ele não usa login e senha somente, no sentido tradicional lá da Web 1, ele não vai se conectar necessariamente com o seu login de Google, de Facebook. Essas empresas podem acabar no futuro, essas empresas podem passar a adotar práticas que gerem problemas para aplicações. Então, cada usuário tem a sua própria wallet, né, como se fosse essa identidade digital, em que é permitido não apenas você se integrar a essas aplicações, você se conectar, você se identificar para essa aplicação, como a Avant Garden, mas também há várias outras, e ao mesmo tempo a minha identidade está associada ao meu conteúdo, estão associados as moedas, os tokens, né? Vamos falar disso na conversa seguinte. Então, tudo que eu ganhei em troca do que eu compartilhei, ou quais as condições eu coloco para compartilhar as minhas informações, o meu nome, o meu sobrenome, o meu e-mail, o meu endereço, né? Tudo isso vai poder ser cada vez mais programado, e a gente faz valer aquela regra por meio dessas aplicações descentralizadas. Então, os principais paradigmas, tá, que marcam a Web3. O fato do criador, da criadora de conteúdo, ser a pessoa legitimamente detentora daquela informação, e não só da informação, mas de todas as regras que a pessoa estabelece para utilizar aquela informação. Eu posso, por exemplo, só compartilhar minha informação gratuitamente quando for um projeto, uma aplicação com uma finalidade social, uma finalidade de bem público. Vamos supor que eu tenha vinculado a minha wallet, a minha identidade descentralizada no mundo digital, informações que podem ser de muito valor para algumas empresas. Eu posso escolher vender para algumas empresas e doar gratuitamente, ceder gratuitamente essas informações para algumas empresas. E eu determino as regras, empresas que se apresentem de forma verificável como socialmente responsáveis, como ambientalmente responsáveis, ou como uma empresa de alimento orgânico, vegano, seja lá o que você determinar que fica escrito ali dentro, você consegue estabelecer como regra para o compartilhamento das suas informações. Tudo isso muito diferente, né, da espécie de caixa preta ali, impenetrável, das nossas informações que são depositadas ali em grandes empresas que a gente não sabe como são utilizadas. E, por fim, essa capacidade, né, até de sustentabilidade no sentido financeiro, né, de ser mais financeiramente sustentável no longo prazo essas aplicações. Por quê? São aplicações descentralizadas, nas quais muitas delas, né, isso é tornado viável por meio das tecnologias descentralizadas, de remunerar cada pessoa que contribui com cada informação para essas aplicações, né? Então, deixe de ser somente baseado, digamos assim, no voluntarismo, de eu querer contribuir somente pela minha benevolência, somente por eu ser uma pessoa legal que quero ali ajudar o meu entorno, ajudar ali a minha comunidade, o meu bairro, minha cidade, o meu país, né? Eu passo a ser incentivado por essas aplicações, por empresas que se conectam a essas aplicações descentralizadas e etc., como forma de impulsionar, eu passo a ser incentivado a contribuir cada vez mais para essa aplicação, dentro da lógica de Web3, né, da qual a gente se aproxima cada vez mais em outras aplicações, porque eu posso receber tokens, posso receber moedas digitais, posso receber créditos, posso receber brindes, né, várias
coisas nesse formato digital que vão me incentivar a ajudar ainda mais e vão fazer, na minha livre interpretação aqui, na minha opinião, faz o sistema ficar mais equilibrado, mais justo, né? Quanto mais você ajuda, mais você recebe também. Perfeito?